família, com vocês o projeto CEA em Casa. Continuamos com a campanha de máscaras. Máscaras de adulto, máscaras de criança. Entrega no DIS. Contamos com vocês. E agora, Maria Lúcia, com o tema A Luz da Razão. Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no nosso querido Centro Humildade e Amor para conversarmos mais uma vez sobre o Evangelho, para que todos possamos nos sentirmos amparados, abraçados por Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, sempre nos fortalecendo, sempre nos dando o roteiro certo a seguir. Bom, hoje o nosso tema é A Luz da Razão. Tema que nos remete ao nosso interior, né? Ao que a gente tem dentro de nós, que a gente possa dar o melhor. Então, esse tema está dentro do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Foi uma parábola, né, que Jesus contou. Sabemos que ele sempre nos falou parábolas e é uma parábola que nos remete a muitas coisas que no momento estamos passando, porque as palavras de Jesus, elas são atemporais. Então, ele falou há 2000 anos atrás e vai continuar ressoando por muitos e muitos e muitos milênios. Então, antes de propriamente falar do tema A Luz da Razão, eu fui buscar, né, o que significa essas duas palavrinhas que formam, né, essa frase tão bonita. O que entendemos como luz? Por que será que Jesus usou essa palavra? Luz é a claridade que emana de si mesmo. Quando a gente acende uma lâmpada, ela por si só, ela clareia o ambiente. Aquele ambiente que estava escuro, estava trevoso, quando acendemos uma luz, o ambiente clareia. E o que entendemos como razão? Bom, a razão é a capacidade da mente humana de resolver algo através do raciocínio e da inteligência. Olha só, então, razão. Aí a gente se pergunta, né? Nós viemos de vários reinos, começamos lá no reino mineral, passamos pelo vegetal, animal, estamos agora no nominal. Aí a gente pergunta, será que esses reinos lá atrás, né, eles teriam essa razão? Não. A razão chegou ao homem. Por quê? Porque o homem tem a capacidade de raciocinar através da sua inteligência. Então, ao unirmos essas duas palavras, a luz da razão, a gente vê que o significado é um significado simples, mas ao mesmo tempo complexo. Porque para haver a luz, tem que haver a razão. Isso a gente falando do ser humano, porque isso se remete a muitas coisas, mas aqui nós estamos especificando diretamente o ser humano. E o ser humano, para ele ter a sua luz da razão, ele tem que ter um raciocínio contínuo, que os animais não têm, e desenvolver, que está nele latente, a sua inteligência. Bom, essa mente sem mácula, essa mente que é uma luz que irradia, né, para todos os lados, é muito mais forte do que a luz do sol, a gente sabe que é Jesus. Então, ele é
é essa mente iluminada que veio nos trazer tudo aquilo que a gente estávamos precisando no momento em que a humanidade vivia muito distanciado dos desígnios do Pai, das leis divinas, se vivia muito da aparência, né? se dizia-se religioso, mas só na boca, nos atos, nada. Então Jesus chegou nesse momento para então mostrar para a humanidade que o ser humano ele foi criado simples e ignorante para que ele possa ir ao longo das suas reencarnações, ele possa ir iluminando a sua inteligência, que ele possa ir ajudando, colaborando com os outros reinos. Porque ao estarmos no topo da cadeia, nós temos a obrigação de ajudarmos os nossos irmãos que estão abaixo de nós, né? Os nossos irmãos animais, os nossos irmãos vegetais e os minerais. Então, sendo Jesus essa mente iluminada, essa mente com toda a razão possível, ele nos fala assim: não coloqueis a candeia sob o alqueire, mas sobre um candeeiro, a fim de que todos que entrem vejam a luz. Então, como nós, os seres humanos, já temos essa capacidade de pensar, já temos o nosso livre-arbítrio, então ele pede que cada um dê a sua contribuição. Todos temos algo a dar, do menor ao maior. Todos nós podemos ser essa luz que vai ser colocada lá em cima, né, na candeia, para que ilumine aonde estivermos. Ah, mas eu não tenho condições financeiras, ou eu não tenho condições intelectuais ainda, não importa. Somos todos essa luz, porque trazemos essa luz dentro de nós. Sempre teremos algo bom a dar, a colaborar. Mas ao mesmo tempo que Jesus falava por parábolas ao povo de sua época, ele também, juntos aos seus apóstolos, aos seus discípulos, ele explicava o porquê de falar, né, por parábolas. Então, ele explicava assim: isso ainda é necessário, porque eles não possuem condições de compreenderem certas coisas. Porque os apóstolos ficavam assim: mestre, por que o senhor sempre conta histórias, o senhor sempre ensina através das histórias? E conosco, quando o senhor está na intimidade conosco, o senhor levanta esse véu, o senhor conta as coisas como elas realmente são. Então ele disse: o povo ainda não tem condições para que eu esclareça tudo. O povo precisa, o povo ainda está na sua infância, ele precisa de histórias, ele precisa que eu utilize as coisas que estão na natureza, no momento em que eles estão vivendo, para que eles compreendam o que eu quero deixar no coração de cada um. Então, por isso Jesus falava por parábolas. E até hoje, muitos de nós não entendemos o que Jesus quis dizer com essas parábolas maravilhosas. Imagina naquela época ainda, né, que o povo ainda estava muito sacrificado, não havia educação para todos, não se tinha acesso à escolaridade, o povo praticamente não sabia ler nem escrever, tudo era passado através da oralidade, né? Tudo era passado assim. Só os escribas, os fariseus, né? Os sacerdotes, esses tinham o poder de estudar, de ler, né? De
consultar. O povo não, né? Era praticamente feito em casa, com os pais é que passavam o evangelho para os filhos. Então, como Jesus iria falar de maneira metafórica, muito difícil com esse povo? Não ia conseguir. Eram como crianças, cuja ideia não estavam desenvolvidas. Olha a metáfora que ele usou. Nós éramos como crianças. Porque o coração daquele povo se mantinha entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos e eles fecharam seus olhos de medo a fim de não compreender. Isso está lá em Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 15. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido. Isso é muito importante até os dias atuais. Nós devemos falar de maneira simples, humilde, para que todos entendam. Não adianta usarmos palavras rebuscadas, palavras difíceis e não conseguirmos passar o ensinamento. Então, por isso ele é o mestre, ele é o guia, ele é o modelo. Jamais Jesus passou os ensinamentos, as leis, através de discursos inflamados. Não, Jesus se sentava à beira da praia, junto ao povo, ou então ele sentava-se numa pedra, o povo vinha e sentava ali junto dele, e ali ele ia, com aquele sorriso meigo, com aquele carinho, com aquele amor, ele ia contando as parábolas e ia passando todo o ensinamento. E com essas parábolas, Jesus vinha nos ensinando dessa maneira. Ele ia dando na medida em que o povo pudesse absorver. Então, as coisas iam sendo dadas aos poucos. Agora, junto aos seus apóstolos, que já eram espíritos, apesar de aparentemente serem humildes, pescadores, mas eram espíritos já bem preparados, espíritos que já tiveram muitas reencarnações. Então, eles estavam preparados para ouvir a verdade, né? Nua e crua. Ocorre o mesmo com os indivíduos. As gerações têm sua infância, juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, sem pular etapas. Isso é muito importante. Não devemos pular etapas, porque nem a natureza dá saltos. Tudo acontece dentro da hora e do previsto. O grão semeado fora da época não frutifica. Todos devem receber os ensinamentos do Evangelho de Jesus, respeitando a maturidade e o desenvolvimento da razão de cada um. Por isso, o tema do nosso estudo de hoje é a luz da razão. Essa adequação vai se ampliando e o que antes estava obscuro vai sendo descoberto e iluminado. Os homens, a humanidade, cedo ou tarde procuram eles mesmos, com seu livre-arbítrio, a luz viva. A obscuridade lhes pesa, incomoda. Então, nós mesmos vamos procurando saber as coisas, pesquisar, olhar. Quantos de nós, quando chegamos na doutrina, não sabíamos praticamente nada. E aos pouquinhos, foi dando aquela vontade, aquela curiosidade. A gente começou a estudar Kardec, que é a base, De Kardec a gente passou para as outras obras subsidiárias. A gente foi se envolvendo e cada vez a gente quer saber mais e mais. Mas é isso que acontece com a humanidade. Então, é que não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, porque sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Além de não iluminar, a fé vai enfraquecer. E aí não teremos nada. A fé raciocinada se apoia
sobre os fatos e a lógica. Por que a razão, então? Porque tudo que Kardec fez, tudo que ele pesquisou, tudo que ele observou, tudo que ele foi atrás, os médiuns do mundo inteiro que ele recebeu correspondência, ele foi organizando, ele foi vendo a lógica, ele foi vendo se havia razão, se havia, como pode-se dizer, coerência, né? A palavra tinha me fugido agora por tudo. Coerência. Bom, para nós terminarmos, então, eu fui e busquei, né, uma citação que todos nós espíritas escutamos em algum momento das nossas vidas, dos nossos estudos, do nosso trabalho, do nosso benfeitor Allan Kardec, quando ele diz assim: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, meus irmãos, vimos que sem a razão, sem a fé, sem a lucidez, a gente realmente não consegue absorver tudo de bom que essa doutrina, nesse momento tão dolorido que estamos passando, nesse momento em que muitos de nós perdemos, né, entes muito amados, muito queridos, né, desde a família até os amigos. Então vamos focar nisso, né? Nada é por acaso, tudo está nas mãos de Deus. Jesus é o governador desse planeta, ele está ciente, ele é a luz do mundo. Se Jesus é a luz do mundo, não há por que temer. Vamos seguir em frente e que Deus, nosso Pai, nos abençoe em todos os nossos propósitos. Muito obrigada.